Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui os nossos programas. E vamos juntos para começar aqui a fazer a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos amigos que vêm nos auxiliar, que vêm nos acompanhar, que estejam conosco mais esta noite, nos ajudando e nos auxiliando em mais este programa, e que possamos compreender as lições trazidas pelo Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, e hoje vamos ler os itens 3 e 4, que é o Consolador Prometido. Primeiramente, um trecho do Evangelho de João. Se me amais, guardai meus ensinamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. É um trecho do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e também versículo 26. Jesus promete então outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não estava maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, e lembrar aquilo que o Cristo disse. Se então o Espírito de Verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele fará lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo certo cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo apenas disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem floreios e nem alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, dizendo que os sofrimentos são como as crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e percebe que o sofrimento é justo. Ele sabe que esse sofrimento ajuda a sua evolução e o aceita sem lamentações, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera dá a ele paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo cumpre o que Jesus disse ao Consolador prometido. Dá o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Bom, nós espíritas entendemos que esse Espírito de verdade que Jesus prometeu, é o Espiritismo, na verdade. É a doutrina consoladora, os ensinamentos que foram trazidos por uma legião de espíritos. Não foi apenas um espírito que trouxe todas as informações que estão contidas nas obras básicas da doutrina, mas uma legião de espíritos que, sob a ajuda do Espírito de Verdade,
veio nos trazer esses ensinamentos. Um complemento, e não algo diferente do que Jesus nos trouxe. Veio complementar o ensino de Jesus. Veio nos trazer explicações lógicas sobre como praticar os ensinamentos de Jesus. A gente sabe que é difícil. A gente está aqui na matéria, nós temos muitas vezes a nossa visão encoberta por algumas situações que nos impede de ter um conhecimento pleno das coisas. Por isso que é importante estudar a doutrina espírita, por isso que é importante ter sempre esse olhar amplo de todo o conhecimento que o Espiritismo nos dá, de como proceder na nossa vida, de como proceder aqui na Terra, de como agirmos aqui de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não é fácil, mas também a gente precisa fazer um pouquinho de esforço. Muitas vezes a gente quer tudo de mão beijada, a gente quer que as coisas aconteçam por um milagre, e não é assim que funciona. A gente precisa se esforçar, a gente precisa estudar e pôr em prática. É como na escola. O professor ensina pra gente a matéria, ensina ali aquilo que precisa passar. E aí a gente passa por uma provinha. Muitas vezes essas provinhas, a gente não tem, às vezes, a capacidade de entender que ela é necessária para o nosso crescimento. Da mesma forma que na escola a gente aprende a lição e depois passa por uma prova, na nossa vida, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Só que muitas vezes essas provas pelas quais nós estamos passando, nós provocamos. Nós não aprendemos a lição e a gente repetiu de ano e está aqui, passando muitas vezes por situações difíceis aos nossos olhos, mas que perante a Deus são situações necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Eu falei, inclusive, numa palestra que eu fiz sobre alívio das provas, não é que Deus, é porque Deus quis que você passasse por situações difíceis. Não. Deus permite que passemos, sim, por situações difíceis para o nosso aprendizado, mas nunca falta ajuda, nunca falta amparo, nunca estamos desamparados. Sempre teremos ao nosso lado um espírito amigo, alguém que vai nos incentivar, alguém que vai nos relembrar daquilo que nós nos propusemos no plano espiritual, que foi um compromisso que nós assumimos. Vir à Terra, fazer aquilo que é preciso ser feito para o nosso crescimento. E o Espiritismo é uma das ferramentas, é uma das formas pelas quais nós podemos aliviar os nossos sofrimentos e aprender e crescer espiritualmente. Então essa era a lição para o dia de hoje. E agora eu convido vocês para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força,
e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a vocês que nos acompanharam em mais este programa Evangelho no Jefa, e semana que vem estaremos de volta aqui. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.